Zanquim. Declaração de líder do Patriota. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, colegas. Minha fala de hoje é para os jovens. O meu sonho sempre foi usar gravata. Meu primeiro emprego foi na Casa das Armas. Eu vendia bala, chumbo, revólver, espingarda. E o meu sonho, trabalhando lá, era usar gravata, com 18 anos de idade. Essa é a minha fala hoje, senhora presidente, é para os jovens. Nós estamos aqui trabalhando, não para nós. Eu estou muito preocupado com o jovem do ensino médio, o jovem está entrando na universidade, ele está sem perspectiva. Nós temos uma massa de jovens que estão indo embora. E isso me preocupa. E eu queria deixar um recado a esses jovens e aos pais desses jovens, que quando eu saí da Casa das Armas, eu fui trabalhar num banco só para usar gravata. E uso até hoje, dos 18 anos até hoje. Mas como é que isso acontece, gente? Pelo saber fazer e saber agir. São 3 esferas diferentes. O saber é o conhecimento. Não importa, diploma não tem carimbo de validade. Diploma não tem carimbo de validade. Então eu posso ter mestrado, doutorado, que acaba por aí. O instrumento do saber é o conhecimento. O saber fazer são as habilidades. E o saber agir são as atitudes. Procurem sempre ter atitudes, jovens. É muito importante que essa casa trabalhe pensando numa cidade aprazível para o jovem. Não para nós. A nossa geração está trabalhando com problemas bem pontuais, mas eu acredito que o bom gestor público deve pensar no futuro dos jovens e das crianças que estão aí. O gerente do banco naquela época pediu para eu molhar as folhagens do banco. Ele queria que ficassem molhadas as folhagens. E eu ia molhando as folhagens, porém deixava para molhar a última folhagem em cima da cabeça do gerente, justamente quando tinha a reunião dos gerentes. E aí eu ficava ali ouvindo a reunião, sem que ninguém soubesse, ninguém me ensinou isso. Isso foi uma atitude que eu tive. E ali, um dia o gerente disse, Zanquim, o que acontece que toda hora que tem reunião, tu está em cima da minha cabeça? E outra, tu não sai daqui de cima. E eu disse para o gerente, olha, a sua samambaia é muito grande, Xaxim é muito grande, eu não consigo dar conta. E, na verdade, era mentira. Eu estava ali para ouvir as reuniões. E, quem sabe, um dia usar gravata. Um dia surgiu a vaga de gerente e ele me mandou a Porto Alegre, junto com 2 candidatos. E o superintendente de Porto Alegre disse para mim, Zanquim, tu é o das folhagens? Digo, sim, sou eu sou o das folhagens. Eu gostei muito da tua ideia, como é que tu faz? Eu faço coincidir, molhar as folhagens da agência, justo quando chega o comitê final, eu coincidentemente abro a escada de alumínio, que na época me aguentava, e subo e molho a folhagem, e fico ouvindo a reunião. Inclusive amanhã a pauta é overnight. Aí o superintendente disse para mim, Zanquim, tu é o novo gerente, novo subgerente. Na rodoviária, liguei para o meu pai, e ele disse, se eu fui demitido? Eu disse, não. Eu disse, eu fui promovido. Para caixa, filho? Eu digo, não. Eu fui promovido para subgerente. Aí o velho, acho que desmaiou, não sei, deu um silêncio, e eu disse, pai, eu preciso de um terno emprestado. E ele me emprestou um terno horrível, marrom, e eu usei uma gravata vermelha de crochê. Vocês imaginem a cena, uma gravata vermelha de crochê, o nó que parecia uma manga, e a gravata vinha até aqui assim.
E eu subi toda julho até o Banco Nacional, na esquina do Pompeia, e todo mundo ria de mim. Todos riam. Até o guardinha, todo mundo, a tia do café, todo mundo achava muita graça de mim. E eu não sabia a diferença de um CDB para um RDB. Eu não sabia a diferença de uma calcionada vinculada ao descontado. Hoje eu dou aula disso. Hoje eu dou palestra disso. Então, jovens, vocês jovens de Caxias, pais que têm jovens que estão angustiados, porque não sabem que curso vão fazer, porque não sabem para que lado vão nessa nossa cidade, pensem em 4 fatores: integridade, entusiasmo, energia e competência. Eu deixei competência por último. Integridade, tu aprende com o pai ou com a mãe. Não tem curso, não tem diploma. Ter caráter, ter idoneidade, integridade é uma opção de vida que tu aprendeu, geralmente com o pai ou com a mãe. Segundo lugar, entusiasmo. Imagina nós irmos para cá sem entusiasmo. E se você tem entusiasmo, você tem energia. Por último lugar, eu coloquei as competências. Eu aqui não tenho competências plenas, porque não sou vereador, estou vereador. Mas com certeza vou aumentar as minhas competências quanto a isso. Então, jovens, não se assustem. Essa cidade vai trabalhar, vejo por essa casa, pelo Legislativo, pelo Executivo, para que Caxias do Sul fique e se torne atrativa ao jovem. Nós temos que também abordar assuntos. Nós falamos aqui de animais, falamos aqui de transporte, de mobilidade, mas precisamos pautar mais as opções para o jovem, o adolescente. Tem um monte de jovens perdidos na cidade. Perdidos. Vamos dar atenção e olhos para eles. Eu tomei a liberdade aqui, senhora presidente, de falar o meu exemplo, porque integridade, em primeiro lugar. Segundo, entusiasmo. Terceiro, energia. E, por último, competências. Eu não tinha competência com 18 anos. Nunca me esqueço de ter oferecido um fundo de previdência privada para um senhor, porque eu aprendi que tinha que pensar em longo prazo, e ele fez o fundo de previdência. Só que ele tinha 75 anos, e o resgate era em 25 anos. Mas aí eu disse para ele, a esperança é a última que morre. Por favor, Legislativo e Executivo de Caxias do Sul, virem os seus holofotes para o adolescente, 15, 16, 17, 18. Lembre-se vocês, nessa época, Caxias do Sul, você oferecia um curso de torneiro, prenseiro, matrizeiro, soldador. Nós tínhamos, o jovem tinha uma linha para seguir. Hoje você oferece esse mesmo folder, ou um outro de intercâmbio, para ir embora, ele quer ir embora. Uma das minhas pautas, que depois pretendo apresentar aqui, é a retenção de talentos. Talvez nós não tenhamos a noção correta de quantos jovens talentos vão embora. Quando eu digo vão embora, de Caxias, não só para o exterior, para Santa Catarina, para outros lugares em que a cidade está se preparando para receber os jovens. Então, a nossa preocupação, além da mobilidade, além dos animais, além de tudo que é discutido nessa casa, com muita propriedade, com conhecimento de causa, eu peço para vocês que continuem debatendo a questão das opções do jovem. Hoje eu vejo realmente muitos jovens sem muita opção. E ele vai procurar outro lugar. Eu, como professor universitário, eu convivo muito com pais de universitários ou de vestibulandos que me dizem, professor, o que o meu filho deve fazer? Que curso ele deve fazer? O que está dando dinheiro? Eu digo, querido, primeiro, integridade, entusiasmo, energia, competência. Veja o que ele gosta para que ele possa botar a sua energia e o seu entusiasmo nisso. Porém, eu tenho visto que nós precisamos ter mais opções, tanto de lazer, como de ser uma cidade aprazível para o jovem. Wi-Fi livre nos postes. Uma declaração de líder do Partido Novo. Segue em declaração de líder do Partido Novo. Obrigado. Pois, se possível, uma parte, nobre colega.
Sendo assim, Declaração de líder, presidente. uma rua coberta, todas as opções para que o jovem se sinta bem, não só em Floripa, mas em Caxias. Para que o jovem não esteja tão interessado no intercâmbio e que fique por aqui. Essa é a minha grande preocupação. A parte disso. Parabéns pelo tema, nobre colega, com muito conhecimento, né? Integridade, entusiasmo, energia e competência. Hoje nós temos muita evasão escolar, principalmente nas regiões com menor IDH. Peço uma parte, vereador. Nós percebemos, isso não é de Caxias, nós percebemos que quando o poder público, quando o bem não abraça, o mal abraça. Então nós precisamos de políticas públicas voltadas aos jovens, com mais cursos, com mais incentivos. Eu tenho certeza que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Caxias está fazendo um ótimo trabalho, mas vou lhe dar um exemplo. Da 453, em direção a Flores da Cunha, só aqueles loteamentos tem 7 escolas municipais que formam mais de 3.000 adolescentes, jovens, e praticamente não tem oportunidade de trabalho. Então precisamos pensar juntos, oportunidade de trabalho para esses jovens, principalmente nas regiões com menor desenvolvimento da nossa sociedade. Obrigado. Obrigado, senhor. A parte, senhor, final. Obrigado, vereador. Uma pauta maravilhosa que o senhor traz a respeito dos jovens. Claro que o que eu vou dizer agora... Uma parte, vereador. O que eu vou dizer agora talvez fuja da esfera municipal, até mesmo da estadual, mas é algo que me indigna muito, porque, por exemplo, qual foi o projeto de lei apresentado até hoje, né, que favoreça o empresário a contratar um jovem? Nada. Quase nada. Se hoje fosse criada uma lei que dissesse, não, você, empresário, se você contratar o jovem de primeiro trabalho, que terminou a escola, terminou aí o 2º grau, né, ou teve que abandonar a faculdade, não conseguiu terminar, não tem experiência de trabalho, nunca trabalhou. Se o governo, se os deputados fizessem um projeto de lei, dizendo, a empresa que der emprego para esses meninos, durante 1 ano não pagará contributos. As empresas vão começar a dizer, mas eu prefiro gente que tem experiência, mas então vamos fazer o seguinte, 50% eu vou continuar contratando com experiência e 50% eu vou contratar jovens, porque eu tenho vantagens, porque o empresário, ele não faz nada se ele não tiver vantagem, e essa é uma realidade, né? Como o senhor diz, eu também fui empreendedor até entrar na Câmara de Vereadores, a gente não faz nada para a nossa empresa que não tenha vantagens, senão não sabe administrar. Sim. Então esse é o grande ponto. Eu não vi nada por parte municipal, estadual e federal que favorecesse essa facilidade do empresário dizer, não, para mim é vantagem contratar o jovem que não tem experiência. Isso é o que tem que começar a acontecer na nossa sociedade. Porque senão, caso contrário, nós não vamos ter jovens trabalhando. E essa é uma realidade. Não tem outra realidade. Então temos que investir sim. O poder municipal talvez pode fazer algum incentivo para as empresas, né? Oferecer algum tipo de incentivo para que ela possa, então, ter uma vantagem em contratar o jovem que está iniciando. Obrigado, vereador. Ok. Senhora presidente, para concluir. Alguém? Senhor Cadore, por favor. Depois para concluir. Professor Zanquim, o tema muito importante. Nós devemos sim nos preocupar com os jovens, é assunto prioritário. A gente tem que, como vereador, dar exemplo para motivar os jovens lá fora para chegar nesse posto que nós ocupamos hoje. Mas um ponto muito importante é a família. Existe muita desagregação familiar, a droga, isso influencia muito na vida do jovem. A evasão escolar, em consequência disso também. E o esporte, nós temos que incentivar o jovem ao esporte,
a ocupação, tudo isso gera saúde e motivação. Então, eu, como cidadão, como vereador, entendo sim que temos que ter políticas públicas voltadas ao jovem, de absorver, de criar, de envolver o jovem e motivar ele para que ele seja um homem, um cidadão completo no futuro. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado. Sendo assim, pessoal, eu queria mostrar para vocês um pequenos slides a respeito de como fazer as coisas. Existe uma ISO 37122. Eu digo sempre que números provam, o resto trova. Como que a gente vai tornar essa cidade mais atrativa para todos? Existe uma consultoria chamada Urban System, que aqui nós temos o texto. Pode passar. Isso. Ali. E ali temos as grandes áreas de atuação. É importante pensarmos de uma forma global, né, senhor vereador, como vamos fazer, né? A gente tem ideia, mas como fazer? O como fazer é seguir a ISO 37122 ou a ISO 37120. Pessoal, conscientização, padronização e obrigação. Não adianta esperar só a conscientização. Nós temos que padronizar processos para incentivar empresas, né, de tecnologia, startups, e isso eu sei que já está sendo trabalhado. Então, dentro dessa ISO, nós temos vários setores pontuados, e a partir daí é gerada uma pontuação. Você sabe que lugar está Caxias do Sul? Os senhores têm ideia? Pode passar numa lista de 100 cidades. Ali estão as 20 primeiras, São Paulo, Florianópolis, Curitiba. Pode pular para o outro. Caxias do Sul, porque não pode-se mais pensar só em PIB. Eu sou economista, PIB, mas o bem-estar e o lazer e a satisfação de viver dentro daquela cidade. Com todos esses fatores, hoje, Caxias do Sul está de 100 cidades. Qual lugar ali? 94º lugar. 94º lugar. Isso através de um ranking de fatores, mobilidade, acessibilidade. Tem todos os dados, eu tenho esse material. São 202 páginas de estudo. Essa consultoria faz trabalhos para vários municípios e nós estamos nessa situação. Eu só quero concluir deixando aqui o que seria o meu plano, as minhas ideias para a cidade. Primeiro, é o mercado público. Eu não consigo imaginar, nas próximas eleições, não consigo, Caxias não ter mercado público. Não. Nós temos que ter o mercado público. Essa é uma bandeira, que esse é uma forma de retenção de pessoas fantástica. Segundo, desenvolvimento do polo tecnológico. Aonde que os jovens estão indo? Onde tem tecnologia, inovação, startups. Né? Joinville está fazendo isso, Florianópolis, vários vales do silícios nacionais. Revitalização do turismo, bastante debatido aqui já nessa casa. Criar o selo Caxias do Sul, terra dos negócios. Além de terra da uva, também terra dos negócios. Que as pessoas venham aqui para fazer negócios, se sintam atraídas mais e mais vezes nesse âmbito da indústria 4.0. Propor ações municipais com base na Lei da Liberdade Econômica. Projeto de digitalização dos serviços públicos municipais. E, por fim, seguir a norma da ISO 37122 de cidades sustentáveis. Nós, seguindo essas normas, pessoal, Caxias do Sul poderá sair do 94º lugar para cima. Eu gosto dessa cidade, nasci aqui, fiz uma promessa para o meu filho de que vou lutar muito para que essa cidade melhore e que os jovens fiquem por aqui. O meu recado final é esse, legislativo de Caxias do Sul. Comecem a focar mais nos jovens e nos adolescentes. Eles são o nosso futuro. E eu deixo aqui para vocês, não é uma despedida, mas é uma foto que eu estava muito feliz nesse dia, apesar do ano de 2020 ter sido da forma que foi. Eu estava muito feliz. Líder, presidente. E eu desejo a todos um bom trabalho
eu não quero falar em despedida, mas meu tempo aqui terminou. Eu deixo para vocês todos meu muito obrigado e até breve. Obrigada, vereador professor Zanquim. Obrigada pela convivência, né, tão afável e tão comprometida. Próxima declaração de líder, então, a bancada Patriotas, vereador